do you do this? When in a moment, couldn't see your behavior was tough. A NR1 já está valendo. O que as empresas estão implementando e quais os desafios estão encontrando? Eu sou a Aline Santos, é a minha primeira vez como host do podcast Podcastelli. Eu estou aqui com um convidado incrível, a gente vai debater sobre isso. Mas antes, eu vou passar aqui para você todo o gabarito dessa pessoa que veio aqui como convidada. Olha só, o Rafa do RH, mais conhecido como Rafa do RH, Rafael Rezende, é advogado dos direitos humanos, sociais, especialista em direito e processo do trabalho, executivo de RH e palestrante. O Rafa é uma voz potente quando o assunto é trabalho com mais humanidade, saúde mental e bem-estar. Como mentor também de carreira, ele já impactou mais de 2.000 pessoas em suas jornadas e atualmente cursa psicanálise na FAAP. Olha só a bagagem, ainda mais para poder falar sobre saúde mental, né? Ele foi reconhecido já 2 vezes como top 100 personalidades de RH da TOTS e 3 vezes top 100 influencer de RH pela RH Summit. Além de LinkedIn Top Voice também, vozes visionárias no TikTok e mestre de cerimônia no TEDx. De qual cidade, Rafa? TEDx? Guararema. Muito bom. Se apresenta aí pro pessoal, dá um oi. A gente tá muito contente com a sua participação no Podcastelli. Obrigada, estou muito contente também de estar aqui e de falar de um tema super necessário, gente, que é a saúde mental. E já dispensa apresentações, né? Depois disso, acho que a gente já pode partir para o debate mesmo. Exatamente. Rafa, eu tô muito curiosa, né? Porque um pouco mais de um mês que começou a vigorar, depois de todo aquele alvoroço que foi, né? Que vai começar a valer, faltam 5 dias, faltam 4 dias. Na prática, o que realmente mudou na sua percepção a partir do momento que começou a valer, então, a inclusão dos riscos psicossociais na NR1? Porque a NR1 já estava valendo faz tempo, né? Já está valendo faz tempo. Acho que é até importante a gente dar, talvez, 2 passos para trás, né? A vigência da norma, de fato, ela se torna plenamente eficaz desde maio deste ano, né? Mas a gente teve aí a suspensão dos efeitos da norma, né? Por mais 90 dias pelo STF, né? Porque existe uma lacuna, essa discussão jurídica acerca da metodologia que se aplica, né? Então, se o Ministério do Trabalho e Emprego chega para fiscalizar, com qual base metodológica ele vai autuar uma empresa por ausência de documentação, de plano de ação ou da execução disso, né? Então, o guia, ele não trouxe essa especificidade, então a gente teve a suspensão. Certo. E aí, portanto, a gente está nessa inflexão, né? A gente tem ainda poucos cases, exemplos de empresas que conseguiram concretizar de fato a norma, né? Os riscos psicossociais. Então, acho que é importante a gente dar esses 2 passos para trás. Agora, quando a gente pensa na implementação da norma, os problemas e as dificuldades, as barreiras são variadas. Depende do porte da empresa, principalmente o porte da empresa, na minha opinião, Rafa. Setores, tamanhos, né? Porque se eu falo de uma multinacional, é diferente de falar de uma empresa familiar. Ou de uma empresa com um funcionário, porque a obrigatoriedade é a partir de 1, né? Não teve, assim, uma exclusão, não. Ou pegou aquelas top empresas que mais adoecem as pessoas. Não, vamos começar por esse grupo primeiro, né? A gente tem setores na lanterna, né? Então, se a gente pega os afastamentos do INSS, a gente vai falar dos números em algum momento, a gente tem empresas que, de fato, tiveram mais afastamentos. Então, a gente pode trazer, por exemplo, teleatendimento, financeiro, setor público, né, segurança. Imagina a pessoa que é policial, que lida o tempo todo em alerta, né? A pessoa motorista, né? Então, a gente tem todo esse caos do trânsito que faz com que a pessoa fique estressada. A área da saúde também, né? Então, imagina que o que adoece as pessoas é justamente lidar com a perda, com a morte o tempo todo, né? Então, esse estado de alerta, de urgência e da perda é muito presente, né? Então, cada setor, de fato, tem especificidade, mas ele tem ali um ranking, né, desses afastamentos. E, obviamente, quando a gente pensa em fiscalização, o órgão, que né? O medo das empresas é isso, eu vou ser fiscalizado. O Ministério do Trabalho e Emprego não tem braço para tudo isso. A gente teve até novas cadeiras abertas em concurso, né? Ali, final do ano passado, um pouco mais de um ano, para novas 900 posições. Mas ainda 900 assim... 900 posições para fiscalizar novas. Já tinha 800, um quase 900. A gente está falando aí em torno de 1.600, 700 auditores fiscais para um Brasil inteiro. Então, obviamente,
não serão todas as empresas, neste primeiro momento, a ser fiscalizadas. Esse grupo, pode ser que tenha mais, serão os primeiros. Tem outros critérios para que a fila ela seja modificada. Aham. Mas voltando na pergunta, de fato, cada setor, dependendo da especificidade, a urgência e o que precisa ser feito muda. Eu não vou ter os mesmos critérios para uma empresa de 2 pessoas, 10 pessoas, se é um núcleo familiar. E os problemas vão mudando, né? Então, se para um lado, dinheiro para investir em capacitação das lideranças, em ações, seja um problema para um determinado grupo, para o outro não é. Uhum. É natural, já faz parte meio do processo da empresa ali. O que trava uma multinacional que tem grana, que já tem ali o SG incorporado, que já tem uma área específica olhando para isso? O que impede Aham. a aplicação? É diferente do que impede para uma empresa pequena, fato. Perfeito. Essa informação que você trouxe sobre as novas contratações, né, para fiscalização, dito isso, que você falou assim, Aline, acredito, né, não acredito, ou não sei se já é um dado, acredito que vai ser mais nessa linha de pegar esses ofensores, essas empresas ofensores, né, que tem mais afastamento. É uma constatação sua? Foi um dado? É alguma coisa que você já observou pela sua experiência? Porque não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso. Não é todo mundo precisa colocar em prática. Todas as empresas, vamos dizer assim. Mas, inicialmente, nesse primeiro momento, nós estamos aí na adaptação. Essa informação, por que eu estou perguntando isso? Eu quero entender que se os pequenos empresários podem baixar a guarda, entendeu? Do ponto de vista jurídico, sim, pode abaixar a guarda. Temos um advogado e um estudante de psicanálise, então a gente tem várias coisas aqui no contraponto. Do ponto de vista dos negócios, obviamente que não, porque a gente está falando de custo operacional. E é do meu interesse, enquanto negócio, reduzir esse custo, assim como eu reduzo o churn, por exemplo, o custo de aquisição de novos clientes. Então a gente pode, em algum momento, colocar 2 cliques aqui. Agora, do ponto de vista jurídico, sim. Estatisticamente, a gente já sabe que é inviável. Imagina que 1.600 pessoas não vão dar conta do Brasil como um todo para fiscalizar. Agora, do ponto de vista jurídico, isso já acontece. A NR1 ela foi atualizada, mas ela não foi criada do zero. Né? A gente tem todo um arcabouço jurídico que traz a responsabilidade, inclusive objetiva, das empresas de criar ambientes que realmente protejam a saúde do colaborador. Isso quer dizer que, na prática, o Ministério do Trabalho e Emprego já autua empresas que não cuidam da saúde mental das pessoas. Não à toa, a gente tem um crescimento gigante dos passivos trabalhistas. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele continua fazendo o trabalho que ele já fazia. A gente teve todo esse barulho da NR1, mas não é novidade, né? Então, esses grupos já são os grupos mais fiscalizados. A empresa que tem denúncia, né, direto no Ministério do Trabalho, essa empresa também vai ser fiscalizada. Então, existe essa ordem de critérios que já existe, né? Então, não é um dado novo, é o que já é praticado. Boa. Se você pegar, inclusive na Justiça do Trabalho, as ações de saúde mental, né, com esse nexo causal, está cada vez mais presente. A gente não precisa muito mais, como advogado, ficar comprovando que o ambiente de trabalho adoeceu as pessoas. Perfeito. A gente já tem jurisprudência acerca disso. Então, a gente acaba trazendo o que já existe, na verdade, né? Então, não é uma novidade. Agora, que criou-se esse alarme, esse medo generalizado de que, primeiro, nossa, então eu vou ter que entender que risco é esse, eu não tenho dinheiro, eu tô aqui, né? Se a gente pega a maioria, hoje o Brasil é composto por micros e pequenos empresários. Mais de 90% das empresas. Né? E tá ali, mês a mês, tentando salvar o próprio negócio. Às vezes, poxa, tira de um investimento para investir em outro, para pagar funcionário. Então, existe realmente essa adequação que precisa ser feita, mas talvez não na urgência que está posto, né? Mas a gente precisa olhar para isso. Aí a gente entraria numa seara assim de, deveria ser assim, deveria pegar os grandes primeiro. Foram colocando ali, a verdade é que houve um aumento absurdo, né, de afastamento por doença mental, e a gente sabe que é o INSS que tem que custear isso daí, né? E querendo ou não, o governo vai colocar realmente, tentar minimizar isso de alguma forma, sendo que é afastamento por trabalho, entendeu? Essa é a minha visão nisso daí. Sim, concordo. De fato, a gente teve mais de 540 mil afastamentos, né? A gente tem ali uma estimativa, o INSS... Só por este motivo.
motivo, O gente. ano passado a gente tá falando apenas. deste motivo. A gente não tá falando de outros, acidente de trabalho, câncer. Não, a gente tá falando saúde A gente tá mental. falando de ansiedade e depressão que juntos, somados, ultrapassa 540, né? 1.000 afastamentos. E os dois juntos, mais uma vez, lidera o topo, né? Se a gente olhar o dado, o primeiro é coluna. Mas se a gente junta ansiedade e depressão, os riscos psicossociais lideram, então, os afastamentos. E aí tem uma estimativa disso, né? O INSS não divulga, mas estima-se ali 4, 5 bilhões só no ano passado na nossa economia. E, de fato, o INSS custeia, mas ele entra com uma ação regressa. Então, se a sua empresa afastou 10 pessoas, eu vou entrar com uma ação regressa para cobrar esses 10 afastamentos. Então, o INSS ele não fica com um valor final para ele bancar. Quem paga é a empresa que afastou. Então, perceba, mais uma vez, do ponto de Isso é bom, vista... eu nunca tinha ouvido falar nisso. ação Olha, regressa. gente, eu tenho 17 anos de RH. Tá vendo, gente? Olha como a gente não sabe de tudo. Eu tô falando pra você que nesse podcast a gente vai trazer informações aqui novas até pra mim, olha só. E são vários custos, né? Primeiro, a ação regressa. Segundo, que só de ter afastado aumenta a alíquota da folha previdenciária, né? O meu FAP e o meu RAT, ele aumenta. Então, se eu tenho mais afastamentos, o custo previdenciário, ele aumenta. Então, a minha folha, ela já tem isso que não está sendo observado na prática. Então, voltando pro início, será que eu, microempresário, empresa com 200 colaboradores, preciso me preocupar mesmo com a adequação à norma? Do ponto de vista jurídico e documentalização dela, não. Mas do ponto de vista da sustentabilidade dos negócios, sim. Perfeito. E pensando assim, nos motivos ofensores, porque o que muitas pessoas pensam? A gente vê muitos memes na internet, que eu sou muito desse mercado também. A empresa tem que cuidar da saúde mental. E aí eu falei, gente, não é cuidar da saúde mental. É identificar os agentes estressores e prevenir para que esses agentes não causem o adoecimento. Dito isso, Rafa, quais são os motivos que você tem observado, além de sobrecarga, que eu acredito que é um dos maiores, assim, inclusive eu tenho um case para te contar daqui a pouco, que você vai ficar de queixo caído, da sobrecarga e de assédio, que acaba sendo subjetivo também um assédio, né? Tem algum outro motivo, assim, que fica como ofensor, assim, pensando no que a empresa tem que mais prestar atenção? Mais uma vez, a gente volta para os setores, né? Se a gente, por exemplo, traz de volta o setor de teleatendimento, talvez a gente consiga encontrar mais presente assédios, né? Certo. São ambientes mais tóxicos, são líderes que praticam assédio moral em torno ali do resultado, né? Então, para esse setor, talvez seja isso. Mas se a gente for para setores de tecnologia, a meta inatingível talvez seja um fator que tenha adoecido as pessoas, porque não existe uma estatística para uma projeção, né, da próximo resultado. Então, o que significa que, de repente, as pessoas vão trabalhar muito, ao final daquele ciclo, provavelmente não vai bater o resultado, porque é uma meta inatingível, a pessoa ela se frustra, ela se questiona e se adoece, né? Então, o risco que adoece ali é diferente. Ou pode ser uma empresa que está em alta escala, que não tem processos claros, e tá tudo bem não ter o processo claro, porque nem se sabe qual é o próximo passo da área, mas que não tem essa comunicação dentro dos times. Então, a imprevisibilidade do que está acontecendo me gera ansiedade, né? Eu não sei o que vai acontecer. Essa área, ela vai vingar, ela vai ser todo mundo destituído, vai ser mandado embora. Tô trabalhando pra caramba e não tem aqui comunicação, isso pode me gerar um adoecimento, porque a ansiedade se torna crônica a ponto de eu me afastar. Né? Eu começo a me questionar como profissional, né? O síndrome do impostor, enfim. Agora, se a gente vai de novo pro setor da saúde, é um outro contexto. Risco de morte iminente o tempo todo, a pressão psicológica que aquele profissional tá ali, né? O tempo todo. E a sobrecarga também. Eu tenho mentorados que falam, Aline, eu não sei o que eu faço. Eles acham que eu vou poder ajudar eles a mudar a cultura da empresa, mas é falta de mão de obra. Claramente, a falta de mão de obra é muita gente doente para um profissional só cuidar, sabe? E eles vêm com essa dor pra mim e falam assim, mas a gente não consegue mudar esse ponteiro, não. Às vezes a gente vai ter poder de influência dentro da empresa, às vezes a gente vai ter poder de tomada de decisão. No máximo, ela vai ter um poder de influência ali pra mostrar ali pra liderança dela que precisa contratar mais pessoas, né? Perfeito. Né? E aí disso, acho que a gente pode ir derivando, né? Microgerenciamento, microagressões, trabalho repetitivo, né? Sem espaço para descanso, enfim, tem uma série de outras
possibilidades de adoecimento, mas o contexto ele tem que ser analisado de maneira isolada, individual. E por isso que existe os questionários que é aplicado naquela empresa, que faz parte de todo o processo da implantação, né? Pensando nessa parte, que muitas empresas estão nessa parte ainda, você acredita que os pequenos e médios, eles vão conseguir dar um próximo passo para implantar as melhorias? O que você tem percebido nos clientes que você atende, nas empresas que você já tem visto que está um pouquinho mais avançado? Pensando assim, tem documentação? Tem documentação. E está começando a aparecer um monte de aberração aí por conta dos gurus da internet que achou que sabia alguma coisa, mas na verdade não sabia nada. E beleza, entregou documentação. Mas e agora? O que eu faço com essa documentação? Porque tem um bendito plano de ação aí e eu queria entender de você nesse sentido. Sim, muito bom. De fato, tem muitas empresas que começaram a mapear os riscos, né? E aí a gente não vai discutir a natureza da pesquisa, porque a gente sabe que tem várias pesquisas acontecendo, né? Mas acho que o mais importante é refletir a realidade da minha operação. Se o meu plano de ação, ou qualquer coisa que seja depois do mapeamento, não refletir essa realidade, primeiro, eu vou gastar dinheiro à toa, vou gastar tempo à toa, porque eu não vou resolver o problema. E eu ainda corro o risco de ser autuado por várias fases. Primeira fase é o espelhamento do meu plano, né, do meu gerenciamento ao e-social. Porque eu preciso transmitir no e-social, então não é só ter registrado numa planilha, né? Então aqui tá um ponto. O plano de ação, eu trouxe treinamentos, mas que não mudaram de fato o que precisava ser mudado, eu vou ser autuado de novo. Acho que aqui é um ponto, né? Refletir a realidade. Agora, quando a gente volta para a pesquisa, você falou da pesquisa, mais uma vez, os pequenos ficam nesse segundo plano de aguardar o que vai acontecer, porque suspendeu os efeitos, então eu vou ficar esperando. Mas o próprio guia, o Ministério já tinha trazido no guia que, de repente, talvez a minha pesquisa pode ser feita num grupo. Eu posso reunir todo mundo aqui nessa sala, por exemplo, porque meu time é pequeno. Olha só. Numa roda de conversa eu consigo mapear. Então, a gente tá sem feedbacks claros, a gente não tem comunicação, tá tudo muito solto. Ou, às vezes, a minha liderança é muito jovem. E aí, portanto, tem algumas atitudes que eu preciso treinar, capacitar, desenvolver. Eu consigo mapear isso numa roda de conversa. Então, às vezes, é muito mais simples do que a complexidade que, mais uma vez, muitos gurus da internet usam para assustar aquele empresário. Imagina, roda de conversa. Eu vi vídeos, assim, de rodas de conversas, assim, que pareceu o que são os riscos psicossociais, primeiro, para os funcionários. E, a partir daí, eles poderiam informar ali num canal, né, específico, o que eles estariam sentindo ou o que eles observariam que seria um possível risco, sabe? E agora vamos pensar nos limites, né? Nos limites, assim, até que ponto que a liderança ela é responsável por toda essa prevenção, para não ser invasivo, porque tem gente também que não gosta de passar muitas informações, tem gente que não quer responder questionário, tem todo tipo de pessoa dentro da companhia, né? Mas até onde, assim, vai o limite, assim, do empresário, da liderança, quando a gente pensa em cuidados com a saúde mental do colaborador, na sua visão? Essa é uma pergunta bem delicada, né? Porque a gente beira, de fato, a individualização da minha saúde. E aí, a gente não quer que os líderes sejam psicólogos. A proposta não é essa, muito pelo contrário, né? Para diagnosticar e tratar questões de transtornos, a pessoa ela precisa ser uma pessoa habilitada para isso. Sim. E de fato existem limites, né? Tem uma discussão sobre a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade? Ela é individual ou ela é coletiva? Até que ponto a empresa se responsabiliza, né? Até que ponto talvez a pessoa já não tenha uma patologia? Tem toda essa discussão. Porque de fato a empresa, a gente pega a call center, por exemplo, que a pessoa ela chega, uma semana depois ela se afasta, né? Por adoecimento mental. Então, o meu ambiente adoeceu essa pessoa, mas ela ficou aqui uma semana e se afastou, né? Então tem toda essa discussão. Agora, do ponto de vista das responsabilidades, mais uma vez, o arcabouço jurídico já trata que as empresas são responsáveis. Se a gente pega o 927 do Código Civil, que fala sobre as responsabilidades, a empresa ela é responsável de maneira objetiva. A OIT 155, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, também já ratificou acerca da saúde mental de maneira expressa, né? Por mais que a nova redação da NR1 traga um texto completo sobre o tema, já havia expressamente saúde mental em todo o arcabouço. Tem uma lista de artigos na CLT, enfim. Então, independentemente se a pessoa chegou agora ou não, se a pessoa ela se afasta, o meu ambiente ele é responsável. Olha só, gente. Claro que do ponto de vista jurídico, o meu compliance vai tentar
comprovar que, não, veja bem, ficou uma semana, não tem como a pessoa se adoecer. Então tem ali uma barganha, entre aspas, judicial acerca do tema. Agora, se eu volto e penso o que do meu ambiente, de fato, ele precisa ser questionado, melhorado, extinguido, evoluído, aí eu começo a perceber que, de repente, eu nem precisaria, talvez, pensar nessa responsabilização. Por exemplo, por que o meu turnover é alto? O Brasil é o país que tem maior taxa de turnover, sabia disso? Não sabia. Do mundo inteiro. Não sabia. Somos o país com a maior taxa de turnover. Aham. O absenteísmo tem crescido 30% junto com o plano de saúde. Atrair e manter pessoas está cada vez mais difícil. Cada vez mais Concordo. difícil. Fora outros indicadores como engajamento, produtividade. A gente não está questionando por que a gente questiona o CID, mas não o porquê por detrás dele, né? Por que as pessoas estão dando atestado? Aham. Esses dias um empresário me disse, mas a pessoa nem estava doente e deu atestado. E como que ele sabe, né? Aí eu falei, em vez de... Por que a pessoa ela preferiu dar o atestado a trabalhar no meio ambiente? Será que é o meio ambiente que está adoecendo essas pessoas? Será que é a liderança que tem feito assédio velado? Será que está acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa e eu, como gestora, talvez seria interessante saber? Será que é o casamento dela? Será que alguém da família dela morreu? Será que ela está endividada, principalmente agora com as bets aqui no Brasil? Boa. Então, do meu ponto de vista de negócios e gestão de pessoas, pouco importa a responsabilidade. Se a pessoa ela já está adoecida, e é uma realidade não só da minha empresa, mas do mundo, né? O Brasil é o primeiro país mais ansioso, o segundo mais esgotado. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? Questões climáticas cada vez mais presente. A questão financeira, como eu disse, 70% do Brasil está endividado. Isso vai impactar a saúde da pessoa. A Total. saúde, ela é universal, ela não é departamentalizada. Física, mental, social, ela é integral, né? Então, mais uma vez, a responsabilidade jurídica já está clara. A responsabilidade da liderança me parece que pouco importa diante esse contexto que a gente está discutindo, inclusive sabendo que ela também está adoecida. Exatamente. Ela é o quarto grupo de todos mais adoecidos, né? A gente tem novas gerações liderando, grupos que fazem atividades repetitivas, né? Mecânicas. Aí a gente tem gênero e depois a liderança. Então perceba, se a gente olhar num sobrevoo, alguma coisa a gente vai ter que mexer e testar para vislumbrar novas formas de trabalho, né? Então, a responsabilidade me parece que ela vai ficando de segundo plano. A gente não tem assim, a gente como ser humano, a gente sempre é tal pessoa, é culpa de tal sentido, é culpa de tal ponteiro, mas na verdade assim é global, né? São várias coisas assim, e pensando no limite da liderança, é avaliar cada colaborador na sua individualidade e entender essa questão também, será que é a minha empresa mesmo? Será que é o colaborador que já vem doente? Mas a responsabilidade vai cair. Tem todo esse contexto. Claro que capacitar as nossas... Primeiro, acolher as nossas lideranças. Acolher, né? Saber que elas tanta estão coisa. adoecidas. Capacitá-las em habilidades socioemocionais, escutativa, autoconhecimento, autoconsciência, para, poxa, Aline, hoje você não tá bem. Quer ficar em casa hoje? Identificar, né? Você precisa entender se a pessoa ela tá ansiosa, se ela tá depressiva. Tem alguns sinais mais claros. Ela para de questionar, ela para de perguntar, ela para de se fazer presente nas reuniões, que é o presenteísmo, né? A pessoa, ela produzia mais, produz menos. Ela questionava mais, agora questiona menos. Poxa, esse sinal é muito claro que alguma coisa não tá certa, né? Mas a liderança ter essa musculatura emocional para reconhecer isso é importante, né? Então aqui abre uma janela de capacitação, né? Independente de NR1, independentemente de se adequa ou não, acho que aqui tem uma questão e uma oportunidade, né? Da gente conseguir repensar como a gente tem medido e mensurado os resultados, né? Se antes a gente mensurava quanto mais horas trabalhadas, mais resultado eu tinha, né? Numa herança da Revolução Industrial, hoje não. Hoje, talvez, quanto mais bem-estar, você falou sobre a responsabilidade da saúde mental. De fato, a saúde mental ela é mais complexa, tem outros critérios e fatores. Agora, quando a gente pensa em ambiente de bem-estar, que é a pessoa se sentir bem, pertencente, ela poder questionar sem medo, ela poder errar, né? A gente precisa errar.
Se eu consigo garantir esse ambiente, a gente está falando de um lugar seguro psicologicamente. E aí eu começo a repensar, poxa, então minha liderança ela tá mais humanizada, as pessoas conseguem flexibilizar melhor o cotidiano dela com a realidade do trabalho. O quanto isso aumenta a produtividade e o resultado? Acho que esse dado ele precisa ser, primeiro, intencionalmente desenhado, capturado, analisado e entender e correlacionar isso com os negócios, né? Onde que eu consigo ir melhorando esse gráfico. O Rafa, o que você está falando está muito conectado com o que eu falo nas minhas redes sociais, que é liderança precisa entender de comportamento humano. A gente tem inteligência artificial, que é uma parte de tecnologia, a gente tem? Também tem. Mas, então, considerando que você fez uma parte mais técnica da sua formação primeiro, direito, né? E agora você faz psicanálise, é porque você vislumbra que o futuro é humano e a gente precisa entender mais sobre o comportamento humano também. Então as lideranças é que a gente nunca pode eliminar uma coisa. Por exemplo, a gente não vai deixar de fazer uma gestão de projetos, por exemplo, né? A gente não vai deixar de ter que estudar sobre inteligência artificial, como aquilo ali pode melhorar o nosso trabalho. Mas, se a gente for pensar que as pessoas estão adoecendo mais e que a gente tem um mundo muito complexo, que não é só o trabalho que adoece, a gente sabe disso. O entender de comportamento humano, o estudar e se especializar nisso, você acha que é um caminho interessante? Acho que são habilidades universais. Boa. Assim como gestão de projetos, assim como alfabetização tecnológica, entender de pessoas se tornou importante, né? Se a gente faz um recorte, a gente viveu aí uma década de especialistas, né? Foi colocado que, de fato, o especialista teria mais oportunidades. Mas isso rompe qualquer possibilidade de senso crítico, né? Eu preciso correlacionar outras disciplinas, outras áreas, outros negócios, para eu imprimir uma ideia, um questionamento que realmente faça algo ser inovador, né? Então, quando a gente olha para os negócios, as áreas são departamentalizadas. Sim. Comercial não dialoga com produto e com marketing, sendo que essas três coisas é uma, né? Só. Então a gente ainda opera como se estivéssemos não só em termos de gestão, mas também de modelos da Revolução Industrial. E isso foi fazendo com que a gente tivesse uma onda de especialistas. Agora o generalista, de fato, tem voltado a ser colocado no holofote, né? Justamente pensando em senso crítico, repertório. E aí, voltando para a sua pergunta, Aline, sem dúvida, entender de comportamento é super importante não só para eu me entender como humano, Boa. Porque não tem como eu entender que você tem as suas questões, seus medos, suas dores, seus desejos, que você também é um sujeito que sonha e que chora e que tem fragilidades. Eu preciso me entender subjetivo, sensível, humano, para olhar o outro de igual forma. E a gente não aprendeu a fazer isso. Não. Ninguém nos ensinou a sentir. É uma pauta que a gente vê muito agora, o que pós-pandemia pra cá, né? O Renan Ganoche e o Dante, eles falam sobre isso, né? Que a gente não precisa mais pensar. E a já faz isso por nós. O que nos resta agora é sentir mesmo, né? Então a gente vai precisar nomear as nossas emoções, as nossas sensações, porque no final das contas, a gente já descobriu que as pessoas elas não se mantêm motivadas por muito tempo só pela meta. A meta pela meta, ela vai vir de novo e ela nunca vai terminar. As relações são mais nutritivas e sustentáveis, né? Então, sem dúvida, assim, penso que são habilidades também universais, né? Não à toa filosofia, antropologia, são disciplinas que têm vindo com muita força de volta, né? E eu indico muito, assim, para as lideranças, assim, vai entender sobre o comportamento humano, porque com certeza se você já chegou onde você tá, porque tecnicamente você já domina muito bem, você é muito bom. E assim, né, a gente tá falando desse ponto de vista mais humano, mas não tem como eu motivar uma equipe se eu não conseguir traduzir para ela para onde o negócio está indo, qual é a estratégia do negócio e o que isso vai motivar enquanto carreira. Né? Porque se eu vou falar de carreira, eu preciso entender de sonhos, eu preciso entender de habilidades, eu preciso entender de comunicação, porque se eu não faço essa gestão muito bem, eu corro o risco de fazer uma gestão top-down, que vai desmotivar as pessoas. Ou motivar por tempo limitado a meta daquele semestre, mas que eu não correlaciono a carreira. Exatamente. Então, assim, tem muitas janelas que a gente poderia discutir para além apenas do humano. Certeza. Ô, Rafa, e trazendo mais a parte prática mesmo, dia a dia na empresa, o que você está percebendo com mais frequência, assim, dentro das companhias? É uma falta de entendimento técnico ainda com relação à norma?
Uma resistência ainda do empresário, das lideranças, medo de colocar em pauta que de repente é o líder que está adoecendo, é a sobrecarga de trabalho. O que você percebe assim, que o que acontece com mais frequência? E aí, abre parênteses aqui. Lembra que eu falei pra você que eu ia falar de um caso de sobrecarga? Ah, sim. Eu atendi um cliente, né, que ele falou, funcionários, eles não querem trabalhar. E é impressionante quando eu chego na área, assim, eu peço pra eles ficar um pouco mais tarde, ou então eles meio que fazem chacota comigo, porque, não, eles saem mais cedo, às vezes, sem pedir. Eu falei, tá bom. Qual que é o horário de trabalho do seu funcionário? Deixa eu entender a escala de trabalho, né? Quantos funcionários tem nesse setor? E qual que é a escala? Ele falou, Aline, eles entram às 8 da manhã, mentira, às 7 da manhã, e saem às 9 da noite. Aí eu, vai lá, cara. Parece piada, mas é real. Eu fiquei assim, tipo assim. E acontece com frequência. Eu faço uma cara de paisagem, porque o RH tem muito isso, né? Porque a gente não pode julgar, porque às vezes a pessoa não sabe, né? E aí eu falei, mas fulano de tal, das 7 às 9. Você sabe que um funcionário ele tem que trabalhar 8 horas por dia, 8 horas por dia, e se for, se você não trabalha no sábado, traz a jornada do sábado para a semana, enfim, dá 8 horas e 48 por dia. Aí tá extrapolando, tem mais de 12 horas aí. Você sabia que existe um limite? Aí ele falou, não sabia não. Ele não sabia, ele é um empresário, que ele era um açougueiro, e ele abriu um mini mercado, e esse mercado ele foi crescendo, hoje ele tá com 50 funcionários. E aí ele teve essa questão comigo, então eu falo assim, cara, a gente ainda precisa, Rafa, falar muito assim sobre que às vezes o básico não tá sendo bem feito, então essa pessoa ela não tem qualidade de vida nenhuma, ela não consegue ir para o médico, fazer consultas, ela não consegue levar o filho dela na escola, numa reunião de um filho, ela não consegue resolver um problema de banco, e tudo isso vai causando ansiedade, porque eu não tenho tempo, eu tô ali dentro da minha empresa, né? Então acho que a gente precisa trazer essas coisas óbvias que é pra gente, como RH, pessoas que a gente atende em empresas grandes, está dentro de grandes eventos, né? Mas tem muita empresa ainda achando que é normal trabalhar das 7 às 9 da noite. Dito isso, quer comentar sobre esse assunto? Aí eu volto aqui na pergunta. Não, eu penso que esse exemplo é um bom exemplo pra gente responder a pergunta, porque existem várias realidades. Essa parece ser mais gritante, né? De excesso de trabalho, de esgotamento, de encontro, de confronto, de embate a 6x1, né? Para uns, é muito óbvio que o 6x1 vai trazer mais descanso, que a pessoa ela vai conseguir criticar mais, que ela vai conseguir pensar mais, que ela vai investir tempo na família, que ela vai voltar descansada, enfim, é óbvio, mas para outros parece que era só custo. Então agora vou ter que contratar mais pessoas para suprir uma jornada no final de semana, e isso é um custo, porque a CLT, se eu contrato por 3, vira 6, 7 mil, então tudo vai crescendo, né? Tudo vai ficando cada vez maior e mais distópico também, né? Então, claro, existem microempreendedores que nunca foram empreendedores a ponto de não conhecer mesmo a CLT e tudo mais, embora exista sindicatos para isso, né? Então, e às vezes, Rafa, nesse caso aqui eu não cheguei nesse mérito, mas às vezes faziam isso com ele tinha essa jornada, né? E aí ele só replicou no que acontece dentro de casa, né? Os filhos vão fazendo o que a gente faz. Vai fazendo, exatamente, reproduz, né? Aí quando a gente vai, né, para as existências, volta, né, para as existências, aqui tem uma resistência da realidade, né? Eu não sei que, de repente, talvez é melhor eu construir uma cultura de bem-estar do que ser resistente ao modelo em si, né? Então eu aprendi que eu tenho que trabalhar 12 horas para ter sucesso, talvez eu precise desaprender, porque talvez até eu estou adoecido. Ou a minha relação familiar, ela tá ruim, né? Porque eu não tenho tempo para minha família. Certeza, né? Não vi meu filho crescer, não joguei bola, não fiz nada disso com eles. Mas se a gente vai para uma empresa maior, os problemas são diferentes. São diferentes. Não há uma intencionalidade no primeiro momento de mexer na cultura. Porque essa cultura, ela não vai mudar da noite pro dia. Exato. Cultura é processo que eu vou ter que mexer, é maneira de fazer gestão que eu vou ter que mexer. Então, muitas das vezes, a gente a empresa só cria o que a norma pede, sem mexer na realidade operacional. Entendi. Imagina uma empresa com 10 mil funcionários da área financeira. A pesquisa, ela é muito mais quantitativa do que qualitativa. Eu não tenho um braço de business partner para ouvir um por um, para fazer uma análise mais ampliada, né? Então,
a pesquisa, ela não capta exatamente o que está A acontecendo. individualidade ali. Então, um plano de ação, ele até existe, mas não conversa. Aquele lance, não sei por que eu vou responder essa pesquisa. Nunca muda o que precisa mudar. E aí, a confiança das pessoas que respondem vão sendo enfraquecida. Então, a minha resposta é só para dizer que eu fiz. Uhum. E aí, na prática, tem todo um custo de desenhar o processo, criar o plano de ação, contratar as pessoas que vão aplicar esse plano de ação. Isso é tempo. Tempo, dinheiro, recurso, que vai tudo em vão. Agora, se a gente volta de novo para uma empresa pequena, primeiro é não saber mesmo o que fazer. Então, se eu contratar, por exemplo, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, uma palestra, já resolve? Eu consigo colocar no PGR em algum momento, mas resolver é outra coisa. Uhum. Então, a gente volta para o começo, né? Cada setor, de fato, tem a sua especificidade. Cada empresa vai ter. Então, nem sempre o plano de ação que você fez vai funcionar para o meu setor, para a minha indústria, para o meu tamanho. Perfeito. Então, assim, as resistências, elas são variadas. Uma é financeira, a outra é por nunca ter havido processo. Às vezes eu acho que processo é eu contratar uma ferramenta que todas as empresas utilizam, mas não. Às vezes na minha empresa é fazer post-it na parede. Isso já é um processo. E Muito funciona. Então, as resistências, elas são variadas, sempre orbitando em dinheiro, processo e intenção da liderança, porque muitas das vezes não tem essa intenção. Perfeito. Ô, Rafa, a gente tá quase finalizando, a conversa foi, nossa, excelente, um bate-papo muito gostoso, tenho certeza que quem ouviu se tranquilizou muitas vezes e também acho que você mudou uma chavinha, assim, eu vou colocar esse negócio pra funcionar, sabe? Tem gente que tá muito resistente ainda, eu vou pagar pra ver, não, deixa bater na minha porta, não. O negócio dá pra fazer direito e você vai ter resultado. Então, pra finalizar, uma empresa que ainda está atrasada, quais seriam os primeiros passos indispensáveis para começar uma implementação responsável da NRU quando se trata dos riscos psicossociais? Antes de responder, você falou da resistência, né? Nós, seres humanos, somos resistentes à mudança. A gente não quer mudar. É a zona de conforto. Eu falo sobre o tema, né? De testar, de fazer novas formas e tudo mais, mas eu tomo o mesmo café da manhã tem 10 anos. E eu não mudo. Não acrescento nenhuma fruta, não tiro nada e não coloco nada. Produção, mostra, coloca a foto do café da manhã do Rafa aí enquanto ele fala. Faz 10 anos que eu como a mesma coisa todos os dias, né? Só de pensar em mudar já me dá um negócio. Agora imagina eu ter que mudar a minha forma de fazer negócios. Então tudo que eu aprendi eu vou ter que desaprender. A maneira como a gente faz liderança, gestão e controle dos processos, eu vou ter que abrir mão disso tudo? Talvez sim, talvez não, né? Então, quando a gente olha assim para a operação, tem esse ponto, né? Poxa, a gente vai precisar mudar, não porque a NR1 chegou, ou porque a norma obriga, né? Acho que a obrigatoriedade traz essa carga negativa de custo, né? Então, eu preciso mesmo fazer... Cifrão na cabeça. O compliance, ele sempre foi visto como custo, porque o passivo trabalhista, ele já existe. Eu não questiono o que está por detrás, a causa raiz, o problema. Eu fico ali tratando um sintoma, né? Poxa, a ação custa tantos milhões? Não, vai lá e negocia, faz virar 10 mil. Para mim, de 1 milhão caiu para 10 mil, tô no lucro. Não, são 10 mil que estão indo embora, né? Então, a gente precisa realmente mudar um pouco a lupa. E aí, portanto, né, para quem se sente atrasado, começar de maneira intencional é um ponto. Porque muitas empresas vão ainda pensar no custo do compliance. Então eu vou protocolizar, vou transmitir no e-social, vou criar um plano de ação, vou contratar uma equipe que vai vir aqui e vai ficar fazendo palestra, treinamento e tudo mais. E vai parecer que, de fato, eu estou adequado a essa norma. Eu estou realmente olhando para os riscos psicossociais. Então, acho que para começar, assim como eu começo uma nova área, eu preciso fazer um estudo de mercado, eu preciso entender qual é o ROI que se espera, quais são as ações e estratégias que vão tirar a área do ponto A para o B. Existe, de fato, essa intenção. Claro que aqui talvez eu esteja pensando numa empresa já mais consolidada, que já tem ali estratégias mais claras, já tem cases de outras áreas. De repente, se a gente pensa no micro, né, numa empresa pequena, minimamente eu sei o que eu quero vender e para quem eu quero vender e qual é o canal de venda, né? Se vai ser o Instagram, se vai ser o WhatsApp, se vai ser varejo no calçadão. Eu vou pensar se essa calçada tem mais cliente do que a rua de trás, mas o custo da rua de trás, o aluguel é mais caro do que o da frente.
Então eu consigo fazer um plano de curto prazo ficar na rua de trás e daqui um ano migrar para a rua central. Enfim, existe uma viabilidade estratégica acerca do que eu quero fazer. Agora, o tema da saúde mental ele ainda é muito periférico. Parece que só o RH é responsável pelo tema. E não é. Porque se a gente entende que o absenteísmo, a rotatividade, o turnover, a falta de engajamento, tudo isso é custo. A gente falou do custo previdenciário, né? Então, se a pessoa ela é afastada por transtorno mental, a minha folha ela tem uma alíquota que majora o valor, né? Podendo até 2% a mais. O passivo trabalhista, como eu disse, eu fico pensando, de 100 mil reais cai para 10, tô no lucro. Não, eu deixei de ter 10 mil reais que eu poderia trazer um programa, uma capacitação, e eu não preciso pensar numa cultura de bem-estar avançada. Eu posso pensar em inicial, intermediário e avançado. Porque se eu não tenho nada, só de mapear já é um ponto. Olha só. Desse mapeamento eu não consigo fazer um plano de ação semestral, eu posso fazer trimestral, talvez, mas que tenha ali uma intenção e que eu consigo gerando dados. Na medida que esse dado me mostra que realmente mexeu o ponteiro lá no comercial, as pessoas passaram a vender mais porque o time de marketing se comunicou melhor com o produto e comercial. Eu preciso capturar isso. Então, perceba, avançar de fase pensando que eu sou iniciante é importante, mas por detrás precisa haver essa intenção. Porque seguir processos, eu tenho certeza que no time tem alguém que é bom nisso. Sempre tem. Sempre tem alguém que é organizado, que gosta de criar rituais, fluxo. Pensa no comercial, né? Minimamente tem um caminho, né? A pessoa vai te chamar no WhatsApp ou no Instagram, você vai trazer ela para cá, vai fazer essas perguntas. Já há um processo. No final, sair de casa para ir ao trabalho é um processo. Boa. A gente sabe fazer processo. Então, o processo e a ferramenta ou a metodologia é o menos importante neste primeiro momento. Entendi. Bom, a gente chegou ao fim, mas eu quero que você, Rafa, coloque também as suas redes sociais, fale. A nossa produção vai colocar embaixo aqui na descrição as suas redes. Mas fala assim, como que as pessoas, empresas principalmente, podem te contratar, pensando B2B, B2C, o que você faz, assim, o seu principal produto também, acho legal o pessoal conhecer aqui. Olha que legal esse espaço, obrigada. Não é muito comum, né, nos podcasts a gente ter espaço. As pessoas vêm, a gente tem que dar essa moral, imagina. Muito bom. Majoritariamente trabalhando com educação, palestras e treinamentos, né? Então, como que eu capacito as minhas lideranças para reconstruir tudo isso? Reconstruir o processo, reconstruir a comunicação, criar esse ambiente de bem-estar, medir isso e evoluir em algum grau para essa cultura de bem-estar. Então, temas relacionados à saúde mental e bem-estar, pode me chamar, a gente conversa, entende também a realidade da empresa. E é praticamente nesse caminho, né, que eu tenho feito. E as minhas redes sociais vão aparecer aqui? Vai ficar aqui embaixo. Obrigada, Rafa. Foi um prazer ter você aqui no nosso episódio do Podcastelli. A gente está encerrando aqui esse episódio. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que ainda está patinando no assunto saúde mental. Eu acredito que a gente trouxe bastante coisa interessante aqui para você. E você pode deixar o comentário que a Castelli, o Rafa ou eu também vai ter o prazer de tirar a sua dúvida. Muito obrigada e não deixe de assistir todos os episódios do Podcastelli.